Bajarangi Umati Nivara Sumati Kesangi Kanchana Varana Viraja Subesa Kanala Kundala Kuntita Kesha Avadu Adu Vaja Viraje Kande Muja Jane Husani Shankara Suvana Keshari Nandana Kesha Pratapa Mahajagavandan Vidyavan Guriyati Chatura Rama Kaja Guri Deko Atura Prabhu Charitra Suni Deko Rasiya Rama Lakana Sita Man Basiya Sukshma Rupa Dhari Sihai Dikawa Vikata Rupa Dhari Lanka Jarawa Bhima Rupa Dhari Asur Samhare Ramachandra Ke Kaj Sambhare Ai Sanjivana Kala Jiyai Kira Guvira Harasha Uralai Raghupati Timhi Bahota Badai Numam Priya Bharata Hitambai Sahaspadam Tumharo Yachagave Asakahi Tripati Kanta Lagave Sankadika Brahmani Munisa Narada Sarada Sahita Hisa Yamakuvera Dipao Jahantit Radipuviri Kahisa Kikahantit Umupakara Sugriva Hikima Rama Milaya Jaraja Pahadina Umharo Makravibhishanamana Lankeswabhai Subhajagadana Sukshahasra Johan Parabhanu Nilyotai Madhu Parabhanu Prabhu Mudrika Mili Mukamahi Jaladilangi Gai Ashrajanahi Durgana Kaja Jagata Ke
Jai, Antakau Raghuvira Pura Jai, Jahanganam Hari Bhakta Ao Devati Nadarhi Hanumata Sehi Sarva Sukha Karahi Sankatakadehi Kesabatira Yosumire Hanumata Balavira Jai 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 Hanumana Gosai Kripakaraho Guru Devaki Nyai Yosa Pata Se Kari Kohi Tutehi Pandi Mahasuka Hoi Joya Pade Hanumatalita Hoi Siri Sati Goisa Tulasi Dasa Sadari Tera Nijay Nati Jai Mandira Pavantanai Sankata Haranam Mangali Muratiru Ram Lakana Sita Sahit Hidai Basaho Surubu Bolo Bajarangi Hanuman Ki Bolo Hanuman. Ô, então, a gente já pode ir embora. Agora que vai gravar. Já tava gravando. Ai, mentira, eu vi você clicando aí. Não, foi, já tava gravando já. É. Então, esse festival, esse Hanuman a gente se apaixona, né? Sim. O que vai fazer? Porque ele tem essa... Todo mundo conhece Hanuman. Hanuman ele tem... Ele é um mix de... Ele é um... Eu vou pegar pra você. Alice vai pegar. Ah. Pode deixar isso, cara. Ele é um mix de sentimentos paradoxais, né? Assim, de qualidades paradoxais. Hanuman ele é super inteligente, glorificado pela sua inteligência, pela sua fala brilhante, mas ao mesmo tempo ele tem uma inocência infantil, sim, muito inocente mesmo, como se ele fosse um palhacinho, né? Ele é muito poderoso e hábil em batalha, mas ele é também um diplomata incrível, assim. Ele é inovador, mas ele também é muito apegado às escrituras, aos rituais. Ele é, assim, humilde e ao mesmo tempo sensível, poderoso. É muito, muito impressionante. E esse ser que... Obrigado. Esse ser que tem poderes, né, assim, como diz o Hanuman Chalisa, Ashta Siddhi Navanidhi, que ele tem os poderes místicos do yoga. Quando alguém aqui tem poderes místicos, a gente louva essa pessoa pelos poderes místicos que ela tem. Imagina se tivesse alguém que voasse ou que se tornasse menor do que uma mosca e maior que uma montanha, a gente ia achar isso incrível, não é? Ou que tivesse uma força sobre-humana. Isso é a descrição de Hanuman, né, nas escrituras, é assim. Mas ele não é glorificado porque ele voa, ou porque ele pode ficar menor ou maior, ou pesado ou leve, é porque ele é devoto. Ele é glorificado pela sua devoção. Porque Krishna diz na Bhagavad Gita, né, que o maior de todos os poderes místicos é a devoção, é o amor. Esse é que é o maior dos poderes místicos. Voar e tal é legal, mas ter amor é mais difícil. Então Hanuman é glorificado por ele ser devotado. Olha que coisa impressionante. Eu vou achar aqui eu não preparei para passar aqui, mas eu vou ficar aqui só para ter uma guia aqui.
E Hanuman ele tem um outro detalhe, ele é muito adorado. Ele é o recordista de templos na Índia, nenhuma deidade tem mais templos que Hanuman. Porque apesar dele estar muito intimamente ligado a essa fé Vaishnava, né, ligado a Ramachandra, Hanuman ele é considerado o protetor da devoção. Então todo lugar sagrado tem deidade de Hanuman como proteção. Ele é o protetor dos devotos, ele é o protetor ele é da devoção. E ele, além de tudo isso, ele é uma deidade relacionada à cura. Então também tem templo de Hanuman relacionado a cura, não só cura física, também cura física, mas uma cura também dos nossos outros corpos sutis, né? Mais sutis, o corpo de energia. Hanuman também está relacionado a isso, inclusive de exorcismo, de problemas desse tipo também é Hanuman. Aqui a gente acaba indo, quando vai ter esse tipo de problema, a gente recorre às religiões afro-brasileiras, né? Ou centro espírita, mas às vezes o centro espírita não tem tecnologia para lidar com certos problemas, a gente recorre a um pai de santo, a um babalorixá, uma ialorixá, porque eles dominam essa tecnologia. Na Índia tem sacerdotes, sacerdotisas que dominam essa tecnologia lá. E quem eles chamam muito para resolver? Hanuman. Especialmente aquela deidade de Hanuman com 5 cabeças, Panchamukha Hanuman. Essa é a rainha dos exorcismos, essa deidade. É a deidade usada assim para resolver a situação ali, está feia. Ixi, está feio. Chama Panchamukha Hanuman. Tá aqui. Olha que bonito. Mas tudo bem, né? Então Hanuman, como ele é muito popular também, ele tem muitos templos, mas não só isso, ele tem muitas histórias relacionadas a ele. Tem Hanuman no Ramayana, mas não tem só um Ramayana, né? Tem mais 200 Ramayana, tem Hanuman em todos, cada um com alguns detalhes diferentes. Tem Hanuman Hanuman é até a capa do meu celular, o Hanuman de 5 cabeças, eu ia mostrar aqui, mas agora já está abrindo aqui. Aí tem Hanuman nos Ramayanas em línguas populares, né? Por exemplo, Ramacharita Manasa de Tulasidas, que é quem escreveu o Hanuman Chalisa que a gente cantou. Hanuman Chalisa ele tem uma origem que a gente chama de agiográfica, né? Que é as biografias dos santos, né? Que ela tem relato histórico, mas tem muito relato teológico, né? O relato teológico ele não é historiográfico, ele é teológico. Isso é um problema, porque as pessoas querem fazer historiografia com relato teológico. O problema da Bíblia, o problema nosso também nos Vedas, porque o relato teológico ele pode contar a história, mas além de contar a história, ele é um depoimento de fé. E o principal objetivo dele não é contar pormenorizadamente como um fato aconteceu, mas despertar a fé no outro. Essa é a ideia. Entende? Não quer dizer que ele é impreciso. Ele é um relato teológico. Assim, hoje a gente sabe que os evangelhos, por exemplo, foram escritos décadas, ou no caso do evangelho de João, século depois da partida de Jesus. Que a possibilidade deles terem sido escritos por quem assina é mínima. No caso de João é impossível, mas nos outros é mínima. Historiograficamente, isso pode diminuí-los, mas teologicamente não. Eles continuam sendo um depoimento de fé, e era esse o objetivo. Depois é que a gente, como não tem relato histórico, vai olhar para esse relato teológico como uma possibilidade de relato histórico. Mas enfim, isso é outra história. Mas nessa história de Hanuman, a ideia é que Tulasidas, ainda criança, ele foi desafiado pelos coleguinhas dele a subir uma escada que tinha 40 degraus. De um lado dessa escada tinha um crematório, que as crianças morriam de medo. Imagina. Um crematório é meio sinistro mesmo, assim, né? Porque, assim, você queima o corpo, né? Mas não é que ele fica todo carbonizado, né? Sobram várias partes desse cadáver ali, né? Inclusive alçada, e às vezes pedaço de órgão, pedaço de corpo, que nem queimou direito, né? Às vezes é isso, dá uma salpicada ali, mas não queima realmente, de verdade. Os crematórios nossos aqui do Ocidente, vai lá, entra o carro, você nem vê. Quando sai a cinza para você tomar. Mas lá na Índia não, põe a pira aqui.
Então eles chamam, isso nós estamos falando ainda da Idade Média. Idade Média na Índia não existiu, Idade Média é um conceito europeu, mas estou falando do mesmo período. Então aqui, cerca de 500 anos atrás, Tulsidas ele é desafiado para subir essa escada. De um lado tinha um crematório, de outro lado tinha uma árvore, que era uma árvore muito sinistra, que as crianças achavam que tinham doentes deformados, fantasmas horrorosos nessa árvore. Eles morriam de medo dessa escada, que tinha 40 degraus. Então, é dito que Tulsidas ele compõe o Hanuman Chalisa assim, a cada passo que ele ia fazer, ele fazia um verso. Jai Hanuman Gyana Guna Saga, Jai Kapisha Tiroloka Damaduta Tulida Baladaan. Aí ele ia subindo, para domar o seu medo, pedindo essa proteção de Hanuman, cantando as glórias de Hanuman. A veracidade dessa história a gente pode questionar, mas a eficácia do mantra a gente não pode. O mantra realmente funciona. É algo impressionante a quantidade de relatos que a gente tem de cura, de até problema realmente de obsessão, de a pessoa não dorme, enfim, a casa está toda cheia de energias complicadas. O Hanuman Chalisa resolve. Não, mas é imenso, eu não vou conseguir decorar, ele não importa, põe para tocar. Põe para tocar em casa que o efeito é igual. Tem no Spotify, tem no YouTube, tem no Deezer, tem na Apple Music, tem em qualquer lugar você consegue o Hanuman Chalisa para tocar em versões bonitas, não muito bonitas, em versões longas, estranhas. A do Baladeva é muito bonita, eu acho que vocês podiam pegar. Tem a do Baladeva, tem versões rapidinhas, aqueles falam Jai Hanuman Gyana Saga, Jai Kapisha, dá 4 minutos, os caras já recitaram, enfim, mas põe para tocar. Pois bem, então Hanuman, como ele é muito popular, ele tem essa descrição toda nos Ramayanas todos, nos Puranas ele também aparece, e ele tem uma série de contos folclóricos, folk tales, né, que eu tenho num livro maravilhoso que o Baladeva e a Kamalakshmi me presentearam, chama As Crônicas de Hanuman, que eu amo esse livro de todo o coração, é um dos meus livros favoritos, que ele reúne histórias védicas de Hanuman, mas reúne histórias folclóricas. Eu acho essa a grande riqueza do livro, inclusive, porque onde estão documentadas essas histórias folclóricas que estão ali há séculos, milênios, contadas nas vilas de forma oral, sobrevivendo ali em danças, em peças de teatro, e são histórias ricas, riquíssimas. Mas como Hanuman tem tudo isso, ele tem um monte de histórias. E um monte de histórias, por exemplo, de origem, né? Tem várias histórias de origem de Hanuman. Eu não vou entrar muito na Rama Lila, porque isso a gente falou na quinta-feira aqui com a Lê. Então, quem não veio, entra lá no Instagram, procura a aula de quinta-feira passada com a Lê, aulas antigas também no Facebook, nós temos lá. Nityananda deu uma série no Clube do Dharma, né? Você leu, né, o Ramayana. Nós temos finalmente uma versão decente do Ramayana em português, que é o Ramayana romanceado pelo Krishna Dharma. Podem comprar aqui, acho que na lojinha acabou, mas em breve aqui na lojinha, mas está com pressa, pode entrar na sankirtanashop.com. É lindo esse Ramayana, foi o que eu usei, inclusive, majoritariamente na minha dissertação de mestrado. Eu coloquei o Ramayana lá, nem precisava, mas coloquei. Eu queria mesmo, era simplesmente por quê? Porque eu estava afim, né? Queria falar do Ramayana e deixar ele registrado num estudo acadêmico, assim, para, enfim. E contei a história, porque o Ramayana é isso. O Ramayana, como que você estuda o Ramayana? Falando do Ramayana, lendo. Os recitadores na Índia, quando eles querem falar do Ramayana, estudar o Ramayana, não é igual a Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita, ela é um Upanishad, né? Gita Upanishad, é um livro filosófico, então você destaca um verso, fala daquele verso, faz toda uma exegese daquele verso. Mas o Ramayana, como é que você estuda o Ramayana? Contando a história do Ramayana, fazendo recitação dele. É assim. A nossa racionalidade que não gosta disso, assim, mas você está me contando uma historinha como se fosse uma criança. É porque é assim que conta. É assim que conta. Só que a gente aqui não é criança, a gente não é só uma fábula, é pra gente tirar as lições dela. É igual faz com criança, que a moral da história, o He-Man aparece lá no final do episódio, fala o que aprendemos no episódio. É assim mesmo. É assim mesmo. Isso desperta, abre o nosso coração e também a nossa mente. E na história de Rama ainda é mais política, ainda é mais séria.
A de Hanuman é mais fantasiosa ainda, mais extraordinária, porque Hanuman é o Mahavira original, né? O super-herói. Mahavira quer dizer isso, super-herói. Ele é a origem do super-herói está em Hanuman, que tem superpoderes, entendeu? Que não tem inimizade, não tem inimigo, né? Ele é o super-homem. O problema de escrever a história do super-homem é o inimigo. Qual que é o inimigo que vai ser tão forte para enfrentar ele? O Hanuman também, ele é o super-herói. Só que ele se humilda no serviço, né? Ele se coloca como servo. Essa aqui é a diferença. Então a história de origem dele tem várias, né? Uma história está diretamente relacionada ao Ramayana, que é o sacrifício de Dasharata. Dasharata não podia ter filho, então ele faz um sacrifício de fogo. Nesse sacrifício surge uma divindade que oferece para ele o que eles chamam, aí já tem divergência, alguns textos chamam de uma ambrosia celestial. O que é uma ambrosia celestial? Uma ambrosia é um doce feito de ovo, né? Todo, não sei o que é uma ambrosia celestial. Outros falam que é um arroz doce. A ambrosia não é um doce de leite, só que é fragmentado? Coalhado. Aqui em Minas, ovo, um pouquinho de doce de leite. Mas pode ser que seja esse também, eu não sei. Mas alguns textos falam num arroz doce, mas é um arroz doce daquele denso que Prabhupada fazia, que Parangati faz, que o Murari sabe fazer. Vocês sabiam que o Murari está cozinhando hoje pra gente. Hoje o Murari está fazendo uma comida de rua da Índia, puri e sabji. Ele falou que o ideal é que acabando aqui todo mundo desce para ele fritar o puri na hora. E coloca isso é bem divertido, tá? É realmente comida de rua ainda é bastante divertido. Mas o Murari sabe fazer esse arroz doce, porque esse arroz doce ele é denso, ele é tipo uma torta. Enfim, essa deidade surge, dá para o rei Dasharata essa torta, ele distribui um pouco, né, para suas esposas, Kaikeyi, Kaushalya, Sumitra, e um pouco dessa ambrosia, Garuda pega e leva e dá para Anjana comer, que era a macaca, mãe de Hanuman. Na verdade era uma donzela, uma ninfa, né? Mas estava amaldiçoada para ficar com macaca. Enfim, no Ramayana é cheio dessas coisas. Como também as divindades iam vir como os macacos e tudo para poder derrotar Ravana e tal. E aí ela come e aí ela fica grávida de Hanuman. Tem histórias um pouco mais complexas que coloca Vayu indo diretamente até Anjana e concebendo o filho nela, sem que ela percebesse, porque ele é o vento, né? Então ele é muito rápido, ele é a própria divindade do vento. Mas não é uma... Assim, os textos não falam de uma concepção assim, erótica, não. É simplesmente ele chega lá e pronto. E outros conectam uma outra história, Puranas, né, do Bhagavata, por exemplo, de quando Shiva vai até Vishnu, que ele queria ver a forma de Mohini Murti, que era a forma encantadora de uma mulher que Vishnu tinha assumido para derrotar os Asuras no episódio da batedura do Oceano de Leite. Ele vai com Parvati e Vishnu fala para ele: olha só, eu não acho que é uma boa ideia eu te mostrar Mohini Murti, não. Ele falou: não, mas eu vim aqui para vê-lo. E Vishnu, olha, mas Shiva é o Mahadeva, né? Ele é a grande divindade. Ele é o Yogeshvara, né? Ele é o senhor do yoga. Ele nunca é perturbado, ele não pode ser perturbado por nada desse mundo. Nada desse mundo pode vencer Shiva. Shiva é o grande senhor do mundo. Ele é a divindade imanente. Isso é uma sacada do Lokasakshi genial, né? Que Vishnu é a divindade transcendente, né? E Shiva é a divindade imanente. Então Shiva pede para ver Mohini. Quando ele vai, ele olha na floresta, ele vê uma moça brincando com uma bola, tipo vôlei, batendo a bola para cima, e ele fica alucinado com a menina, com a beleza dela. Falei menina porque não era de assim, pós-adolescente, né?
E ele fica completamente alucinado e perde totalmente a compostura. Ele, que é um imperturbável, nunca pode ser vencido por nada desse mundo, é vencido por aquilo que não é desse mundo. Vixe. Então aí ele perde tanto a compostura que ele sai correndo atrás da menina pela floresta, porque ele não acha ela. E ele sai correndo. Ele tem o Shiva, que é o senhor das... Ele tem uma ejaculação precoce. Ele perde sêmen enquanto ele está correndo atrás da menina. E quando ele se dá conta, ele cai em si e fala, olha o que aconteceu comigo. Só que ele não fica pesaroso, se sentindo péssimo por ter sido derrotado por Vishnu. Ele fala, olha como o meu Senhor é incrível. Ele me derrotou. Só ele para fazer isso comigo. E ele vira para Parvati e fala, você lembra quando você me perguntou em quem eu meditava depois de milênios de meditação em yoga místico? Você perguntou quem era o objeto da minha meditação? Está aqui, na sua frente, o objeto da minha meditação. Espetacular, Vishnu. E aí, esse sêmen de Shiva é muito poderoso. E aí os sábios guardam. E aí o Vayu, conectando as histórias, né? Alguns dizem que Garuda, conectando a outra história, leva até Anjali. Então, Hanuman é considerado filho de Vayu, filho de Shiva, filho de Anjali. E ele é uma encarnação de Shiva, né? Tem um momento que Shiva está meditando e fica lá um tempo gigante meditando. E aí ele fala, Ram, 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 Ram. Aí Parvati, quem é esse Ram? Ele fala, vai vir agora na Terra um avatar de Vishnu chamado Ram. E eu vou servi-lo como o maior de todos os seus servos, Hanuman. Aí Parvati, tá difícil esse nosso casamento. Você fica aí meditando tempo. Quando fala alguma coisa e sai achando que a gente ia passar um tempo junto, aí você fala que você vai para a terra servir ele como Hanuman. E eu não vou não? Não. Esse eu vou sozinho. Eu falei, eu vou. Ela fala, eu vou como a sua cauda. Porque aí eu vou passar todo o tempo com você. Vou estar com você o tempo todo. Então, a cauda de Hanuman é Durga. Enfim. Então, Hanuman, ele nasceu de Anjana. Ele já nasce como um bebê diferente. E aí tem a famosa história, quando ele vê o sol na sua janela. E ele acha que ele estava com fome, ele acha que é uma manga. Por isso que hoje, no altar, eu fui fazer uma adoraçãozinha de manhã, eu pedi para eles cortar uma manga, para Hanuman não ter que ir embora lá de casa, atrás da manga. Fica aqui com a gente, vamos dar uma manga pro menino. E ele pula atrás do sol, achando que é uma manga. E aí ele vai, e o sol, Surya, imagina, uma divindade imensa, fica completamente transtornado com aquilo. Quem que é esse vindo atrás de mim nessa velocidade? E pede a Indra proteção. Indra não pensa duas vezes e joga seu raio na criança. E aí é muito louco, né? Porque tem várias histórias que ele foi até o sol, que ele engoliu o sol, deixou o universo escuro, ou que ele teve Ketu no meio, ou Rahu. Por isso que os astrólogos, né, prescrevem adoração para Hanuman, para anular Rahu, Ketu, Saturno. Mas aí é uma outra história com Saturno. Mas enfim, ele cai desacordado no chão. E quando vai ver o seu filho desacordado, ele começa a tirar todo o ar do universo. E as divindades ficam loucas e vão até Brahma pedir ajuda. Brahma fala, eu não vou fazer nada. Olha o que vocês fizeram, gente. Uma criança. O outro jogou um raio na criança. Vocês não pensam nas coisas, não. Sou eu uma criança. Você está jogando um raio nele. Agora vai lá e pede desculpa para Vayu e oferece bênção para o menino e tal. E todas as divindades foram e ofereceram bênção para ele. Agni, o deus do fogo, falou que ele nunca ia ser afetado pelo fogo. Vayu já tinha essas bênçãos, né, de que ele seria mais leve que o ar. Brihaspati,
deu para ele a bênção de que ele ia ter o conhecimento sobre todas as ervas que curam, ia ter um toque de cura também com o seu dedo, igual os médicos ayurvédicos tinham no passado. Vocês já ouviram falar do toque dos médicos com o dedo? Era tão importante esse toque que eles tinham, que eles desenvolviam com o dedo, que o Império Britânico cortava o dedo dos médicos ayurvédicos para que eles não pudessem fazer essa cura. Não sabe disso. Cortavam, eles eram conhecidos como cavirajas, né? Então eles cortavam o dedo dos cavirajas para eles não curarem as pessoas. Então Hanuman tinha esse toque de cura, por isso também ele é adorado como uma deidade da cura. E Brahma deu para ele uma bênção de que ele jamais poderia ser derrotado por nenhuma arma, que ele nunca ia perder uma batalha, e deu para ele um colar de diamantes, que ele falou, esse colar ele é invisível para todo mundo, só o seu verdadeiro Senhor vai poder ver esse colar. Cadê o Nandi e a Lalita? Eles iam gostar de ouvir essa história. Outro dia eu estava contando para eles no carro, eles queriam ouvir mais. Já que eu estou fazendo ela mais lúdica. A Lila, como ela é na comunidade. Aí, cara, o que acontece? Hanuman, com essas bênçãos todas, fica muito peralta. E ele começa a atrapalhar os sadhus, né? O sadhu ia lá no rio para se purificar, ele ia lá no rio, pegava água, cuspia no sadhu a água, o sadhu tinha que entrar na água de novo, aí o sadhu saía e cuspia água de novo, o sadhu tinha... Ficava nisso horas, ele atrapalhava o sacrifício. Ele ficou uma criança insuportável. Até que um sadhu amaldiçoa ele. Você vai esquecer de todos os seus poderes e só vai lembrar quando for necessário. E depois disso, Hanuman se torna um grande menino, devoto. E Surya, que tinha oferecido para ele de bênção, que ia treiná-lo em todo o conhecimento védico, leva Hanuman para sua escola. Surya tem uma escola de conhecimento védico. E ele se torna o maior aluno de Surya. E quando chega na hora que ele se forma como o melhor aluno, Surya pede para ele oferece para Surya uma dakshina, uma doação para o seu mestre, que é comum, eu faço uma troca com o meu mestre, e ia dar para ele uma dakshina. Surya pede para ele como dakshina e fala, meus filhos Sugriva e Vali estão numa briga terrível. E era uma briga ridícula, porque tinha um sujeito na caverna, e Vali entra na caverna, e aí Sugriva escuta um grito de Vali, ele acha que Vali tinha morrido com o bicho que ele tinha matado na caverna, um demônio, e aí ele fecha a caverna com medo do demônio sair da caverna. Fala, já que matou meu irmão, pelo menos ele não sai daqui. Só que aí, o demônio não tinha derrotado Vali. Quando o Vali finalmente consegue remover a pedra, lá, depois de um tempasso preso na caverna, ele sai e encontra Sugriva sentado no seu trono, porque Vali era o primogênito, ele sentado no trono de Kiskindha, e eles eram todos Vanaras, uma raça de macaco desconhecida por nós. Mas enfim, e aí ele acha que Sugriva o traiu, e ele bane Sugriva do reino e vai para trás para matar Sugriva. Ele só não mata Sugriva porque Sugriva se refugia numa montanha que Vali tinha uma maldição que ele não podia pisar nessa montanha, senão ele explodia. Mas então Sugriva fica lá. E aí ele fala para Hanuman resolver essa treta dos irmãos. E Hanuman se torna então o ministro de Sugriva. E aí o que acontece? Né? Nesse momento no Ramayana, Ramachandra estava procurando Sita, que tinha sido sequestrada por Ravana na floresta. Há histórias populares de toda uma infância de Hanuman com Ramachandra, que não, essa história não é védica, mas é uma história popular muito conhecida na Índia, de que Shiva vai até Hanuman, e aí ele fala, está na hora de você vir comigo. E ele disfarça Hanuman de macaquinho de circo, e ele fica disfarçado de treinador de macaquinho de circo. E eles chegam até Ayodhya, e Ramachandra fica encantado com aquele macaquinho de circo, fala, eu quero esse macaquinho como o meu pet, né? meu mascote real. E Dasharata ordena para o homem do circo, fala, ó, você tem que dar o seu macaquinho aqui, porque meu filho é o príncipe, ele está pedindo. Eu, ok, perfeito, toma o macaquinho. E aí ele se torna o macaquinho de Hanuman, de Ramachandra. Eles brincam, tem várias brincadeiras ali no reino, na infância, até um dia que eles vão brincar de soltar pipa, e a pipa dos irmãos de Ramachandra, Shatrughna, Bharata e Lakshmana, sai e vai embora. E aí Ramachandra chama Hanuman e fala, agora é a hora da gente se separar.
eu vou me encontrar com você no momento certo. E aí Hanuman vai para a floresta, fica meditando até eles se encontrar. Então tem essa história também. Mas vamos voltar para a linha do tempo desse multiverso aqui. A gente vai para o universo principal. E aí Hanuman, ele vê os dois procurando Sita. Ele não sabia que ele estava procurando Sita. E Sugriva, ele era uma personalidade extremamente paranoica. Ele tinha esse grave defeito, assim, ele era muito paranoico. Ele sempre achava que estava todo mundo contra ele. Então, quando ele vê Rama e Lakshmana, ele fala: esses dois são capangas, né? Matadores de aluguel, caçadores de recompensa. Vieram me matar. Isso foi para você, tá, Matheus, o caçador de recompensa, que você está vendo muito Star Wars. Então aí, esses dois são caçadores de recompensa. Vieram me matar. E Hanuman é puro, ele não tem inveja. Então o mundo é um espelho da nossa consciência, né? A gente vê o que está na gente. Então o Hanuman olhou para os dois e falou: de jeito nenhum, olha como é que esses caras são lindos, cara. São lindos demais, olha só. Como é que é isso? E Sugriva falou: não, cara, você não está entendendo o problema. Olha só, os dois estão vestidos igual a seta. Então significa que eles devem meditar pra caramba, deve ter um monte de poder místico aí. Só que olha o braço dos caras. Os braços deles são de kshatriya, de guerreiros. Só que as roupas e o cabelo é de asceta. Então, de qualquer maneira, eu tô morto, cara. Seja por asceta ou por guerreiro, eu já morri. Não tem nenhuma chance pra mim, não. Hanuman, tá, eu vou lá chegar. E Hanuman chega disfarçado, ele se disfarça de um mendicante para saber quem era aqueles dois. E Hanuman, ele é muito glorificado pela fala dele. A fala dele é considerada ser uma fala perfeita, uma fala de um sujeito que não tem perturbação na mente, que não tem inveja de ninguém, que não cobiça nada, que não é irado. Então a fala dele é equilibradíssima o tempo todo. Então olha como é que ele fala para Ramachandra, né? Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Acho que nessa aqui eu não tenho. Poxa vida, não tenho. Que ele fala, né? Como é que dois seres como você, assim, esplendorosos, né? Com essas alas que brilham, ele glorifica ele. O que vocês estão perdidos aqui na floresta? O que vocês estão fazendo aqui? E tal. E ele se coloca ali: quem são vocês? Ramachandra olha para Lakshmana e fala: você viu a fala dele? Como é que não teve perturbação nenhuma? Como é que ela é eloquente, ela é agradável ao coração, ela é agradável ao intelecto? A fala desse cara pode ganhar de um inimigo com uma espada levantada. Tão impressionante que essa fala. Aí Ramachandra olha para ele e fala assim: mas quem é você? Eu sou um humilde mendicante. Não é não. Que mendicante que tem um colar de diamante como esse que você tem aí? Ai, ele viu o meu colar. Esse é o meu mestre, ele viu o meu colar. E ele fala: eu sou o ministro de Sugriva. Eu vim aqui para fazer uma aliança com vocês. Assim que ele fala isso. Ele, putz, que fala horrível. Ele que era sempre assim, estável na fala. Como assim? Ministro de Sugriva? Que arrogância minha. Por que eu não falei que eu era servo de Sugriva? Ou que eu estava aqui para servir? Ministro de Sugriva. Ele considera isso uma ofensa. Ele fica 4 meses meditando nessa fala incorreta dele. Quem nunca, né? Bom, aí ele leva ele até Sugriva e eles vão selar um pacto de amizade. Na Índia eles não se encostam muito. Quem já foi à Índia sabe, né? Não se encostam, se esbarram. Mas não é assim, ó. Hare Krishna. Não tem isso. Esse gesto eles não fazem. É assim. Porque isso aqui, ó, é um gesto de confiança. A gente aprendeu isso na pandemia, né? Dar a mão para alguém é um gesto de confiança. Então nesse momento eles dão as mãos e selam esse pacto. E aí nesse momento Sugriva põe um tronco aqui, senta aqui e põe Ramachandra para sentar aqui. E dá um lado cego para Lakshmana. Hanuman percebe isso porque ele é muito detalhista.
ele pega uma madeira melhor, ele pega uma madeira de sândalo, coloca no chão para Lakshmana se sentar e senta no chão. E Ramachandra percebe essa sutileza do gesto. Eles combinam o que queria fazer para derrotar Vali. Não vou entrar em detalhes da Ramalila, vou ficar só na história de Hanuman. Falou, você chama seu irmão para a briga, assim que seu irmão chegar, eu vou dar uma flechada nele. Ramachandra fez esse pacto. Derrota seu irmão, você me ajuda a encontrar minha esposa. Beleza. Quando o Sugriva sai com o Vali, os dois eram idênticos. Aí Vali dá um pau em Sugriva, detona ele. Aí Sugriva chega no esconderijo, pô cara, você não atacou meu irmão? É porque vocês são muito parecidos, eu não consegui distinguir vocês. Lakshmana estava com a guirlanda. Ele falou, Lakshmana, coloca a sua guirlanda em Sugriva para eu poder distinguir os dois. Com esse gesto, Ramachandra queria o quê? Que Lakshmana, com esse gesto, perdoasse Sugriva, por Sugriva ter dado o lado cego para ele naquele momento. Ou seja, ele vai enguirlandar Sugriva. E com a cacetada que Vali deu em Sugriva, ele também estava mostrando para ele que tem momentos que você tem que fazer a distinção entre os irmãos e outros momentos você não deve. Então a pancada que Vali deu era para castigá-lo também dele não ter dado o lado cego dele, não ter colocado um lugar para Lakshmana se sentar. E aí, com os dois distintos, ele conseguiu acertar Vali. Então Sugriva retoma o seu reino. Só que quando ele retoma o reino, ele se perde no poder. Isso é muito comum, né? O poder é muito embriagante. Né? E ele fica embriagado de poder e também de bebida, de vinho, saquê, vinho de arroz. Na Índia nos Vedas chama de vinho de arroz, né? Mas é saquê. E aí ele enche a cara, esquece, e ele tinha feito uma promessa para Ramachandra. Tem as monções agora, 4 meses, lembra o tempo que Hanuman ficou meditando, né? 4 meses na frase dele. 4 meses depois vamos procurar a Sita. Agora nas mansões não tem jeito. Ramachandra fala, vem para o palácio. Não posso. Ramachandra tinha um voto de ficar como um asceta, então ele não podia ir para o palácio. Ele fica numa caverna, continua seu voto de ascetismo, comendo raízes e frutas, ele e Lakshmana. Passam 4 meses, nada de Sugriva. Nada. Aí Hanuman vira para Sugriva e fala, Ramachandra não veio atrás de você, mas você fez uma promessa para ele. É isso, Deus não vem atrás da gente quando a gente faz promessa não, mas tá lá feita a promessa. Aí fala, tem a promessa que você fez para ele, tá? Você fez uma promessa e não está cumprindo. Ele é muito educado, ele não veio aqui te cobrar, mas eu estou te cobrando. Aí nesse momento ele não despacha, começa a despachar suas primeiras equipes para procurar a Sita. Mas nisso Lakshmana falou, quer saber? Eu vou lá e vou matar esse Sugriva. Vou cortar a cabeça dele, vou instalar o sobrinho dele no lugar, Angada, porque ele não tem nenhuma condição de estar nesse trono, não. E Ramachandra fala, não faz. Essa violência é o último recurso. Dá para ele uma aula de diplomacia. Você vai lá, elogia a nossa amizade, fala bem dele. Depois você lembra para ele do pacto que a gente fez e como que a gente cumpriu o nosso acordo. Depois você lembra da parte dele do acordo. É assim que você faz. Tá bom? Tá bom. Só que Lakshmana, nos 4 irmãos de Ramachandra, Lakshmana e Shatrughna, eles são extremamente esquentados. São gêmeos esquentados. Bharata é muito humilde como Ramachandra. Bharata e Ramachandra têm personalidades parecidas. Shatrughna e Lakshmana têm também personalidades parecidas. E são esquentadinhos, são tipo arianos, né, assim, né? Por isso que estão, inclusive, em Ares. Aí Lakshmana chega no palácio com toda a diplomacia lá pensando. Quando ele chega, tá Sugriva levemente embriagado, com a garrafa do lado, a esposa dele no colo, e Lakshmana esquentadinho, já tira a espada. Eu vou tirar você desse trono agora! Seu patife, você falou que ia lá, meu irmão tá lá chorando há 4 meses, já passou mais um mês, você não fez nada e tal. Não, calma. Nessas horas o cara voltou ali, né? Na hora, né? Não tem... Adrenalina.
Na adrenalina total, não precisa de nada para rebater a ressaca. Oh, não! Hanuman já me lembrou, já despachei as primeiras equipes, vai outra agora. Tá, então você vai comigo lá na caverna onde está meu irmão para ele conversar com você. E aí Ramachandra dá para ele toda a lição do que é ser um rei, do que o rei tinha que preocupar. O rei pode se divertir, cara, mas primeiro é o povo, depois é os deveres. Falou, tá para ele, tá, tudo bem, desculpa aí. Aí ele, quando ele despacha as primeiras equipes e tal, para o sul ficou uma equipe forte, né, que tinha Angada, Nila, que era o general lá, Hanuman, esse é o ventilador cansado. O ventilador cansado, ele gira, mas não roda. Aí veio Jambavan. Jambavan é um personagem maravilhoso, né? Que é um sábio antigo, que em alguns lugares o pessoal traduz Jambavan como um urso, mas Jambavan provavelmente é, sabe o que? Um iete, um pé grande, um abominável homem das neves, assim, que eu coloquei, quando eu fiz a minha dissertação lá. Não é um Chewbacca, não é um Wookiee, não. Lá nos Himalaias tem toda a lenda do Yeti, né? E aí eu coloquei, para o governo do Nepal, sabia disso, né? Para o governo do Nepal, o Yeti é um ser real desde 1961, isso é uma lei no país, o Yeti é real. E aí, mas Jambavan, ele é descrito que ele no Mahabharata, muito isso, é como se ele habitasse uma dimensão intraterrena, né? Mas enfim, ele vai lá nessa expedição. E Hanuman, e Ramachandra tinha muita confiança em Hanuman. Ele chama Hanuman no quarto dele, quando ele estava lá nos aposentos de Sugriva, só para essa divisão da exposição, que ele já ia voltar para a caverna. Hanuman fica numa alegria. E ele fala, ele finalmente me perdoou de eu ter falado com ele que eu era ministro de Sugriva. Aí ele chama Hanuman e fala, é você que vai encontrar essa. Eu confio que é você. E dá para ele um anel. Tem duas versões para que esse anel. Um que mais simples, era um anel da dinastia de Ramachandra, dinastia real. E outra, uma história mais mitológica, que Sita, era um anel de Sita, que ela estava fazendo massagem nos pés de Rama, pegou o anel e jogou longe. E aí Rama fez, por que você jogou o seu anel fora? Falou, porque uma vez eu vi um cascalho encostar no seu pé e se tornar uma mulher lindíssima. Imagina se o meu anel, todo cravejado de joias, encosta no seu pé. Eu não estou afim dessa concorrência. E jogou fora o anel. E Ramachandra achou isso tão fofo que guarda o anel. Independente de qual dos dois anéis seja, como eu falei, o Ramayana tem muitas versões, Hanuman guarda aquele anel. E aí eles começam a caçada até Sita, né? E eles vão para o sul. E eles não estavam achando, eles não achavam. E eles estavam num momento de profundo desespero, os macacos que estavam no sul. E eles eram muito sábios, ele tinha Angada, tinha Nila, tinha Jambavan. E eles começam a conjecturar um suicídio coletivo. Eles falam, para nós não vai restar mais nada, a gente não vai achar Sita, o que adiantou nossa vida mesmo? Estava nesse nível de desesperança. E nisso, um abutre celestial, Sampati, escuta eles se lamentarem e desce lá e fala, vocês estão falando de Jatayu. Jatayu é meu irmão. Que tem meu irmão? A gente falou que seu irmão morreu tentando resgatar Sita quando ela foi sequestrada por Ravana. Meu irmão morreu. Ele se sente a morte. Ele fala, seu irmão morreu. E Ramachandra cuidou do velório do seu irmão como se ele fosse o próprio filho dele. Eu vi essa pessoa que sequestrou Sita passando. Ele está ali em Lanka. Era a ilha. Eles estavam no final da Índia, em Rameshwara. E do outro lado era Lanka. Achamos Sita, está em Lanka. Agora o segundo, desesperança. Como é que a gente vai chegar do outro lado? Tem um oceano no meio. Vamos pegar um barco, vamos fazer uma ponte. Pô, a gente tem pressa, a gente tem que voltar rápido. Com Sita.
uma notícia de onde está Sita e tal, e eles começam só a falar de problema, e começa eu consigo dar o salto, mas consigo ir, não consigo voltar. Aí Jambavan fica, na minha juventude, daria esse salto, mas hoje eu estou muito velho, não consigo. E ele só se lamentando. Esse é o estado de consciência dele, de lamentação. Quando Jambavan vira a chave da lamentação para a solução. E aí tudo acontece, tudo clareia. Ele fala, ninguém de nós aqui consegue chegar lá, mas você, Hanuman, você consegue. Você não se lembra, mas você recebeu bênção de todas as divindades. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode se tornar mais leve que o ar. E aí, nesse momento, então, porque precisava, Hanuman lembra de todos os seus poderes. Só que Hanuman é muito humilde, não é assim, o meu ego que é poderoso. Ele começa a glorificar Ama. Tipo, esse meu poder vem de Deus. Tudo que eu tenho é divino. Esse aqui é uma dádiva. Então ele começa, Jairam, Jairam, Jairam. Ele fica gigantesco. E sobe no alto da montanha gritando, Jairam, Jairam, Jairam. E dá o seu salto para o outro lado de Lanka. E aí no salto ele tem seus problemas, né? Primeiro surge uma montanha dourada, Mainaka, que oferece para ele conforto. Esses 3 problemas, um problema no modo da bondade, um problema no modo da paixão, um problema no modo da ignorância, né? Radhanatha Swami também vai falar que a montanha é nosso conforto, né? Antes da gente conseguir os objetivos. A sombra é a inveja, né? Quando a gente vai avançando em serviço devocional, em Bhakti Yoga, as pessoas vão nos criticar, vão tentar nos puxar como uma sombra. E a serpente, a Surasa, é também aquilo que tenta nos devorar, né? Também essa inveja. E aí o que acontece? Primeiro Mainaka, uma montanha dourada que oferece, fala, primeiro descansa aqui, antes de chegar do outro lado. Não tenho tempo. Descanso não faz parte do meu vocabulário. Continua. Depois é uma rainha das nagas, das serpentes celestiais, que ela tinha uma bênção de que ela podia devorar tudo que ela quisesse. E ela fica gigante, Hanuman fica maior. Ela fica maior, Hanuman fica maior. Ela fica maior, Hanuman fica maior. Aí nesse vai e vem assim, cara, não é assim. Ele fica minúsculo, entra dentro do estômago dela e sai. Pronto, eu protegi a sua bênção que você poderia devorar o que você quisesse, agora me deixa seguir. Você é muito inteligente, cara. Pode ir. E por fim, Sinrika, que era o demônio sombra, né? Por isso que é bondade, né? Paixão, essa coisa da conquista, e depois a ignorância. Sinrika tentava arrancar a sombra de Hanuman. Aí ele estraçalha a sombra e passa para o outro lado. Conversa com Lankini e aí começa a procurar por Sita. E estava tendo uma grande festa no Arendira. E aí é muito legal, né? Porque quando a gente pensa num lugar habitado por seres demoníacos, a gente imagina um lugar horrível, com pessoas horríveis, com hábitos horríveis, um lugar escuro, cheio de lava, né? Assim, super horroroso. Mas ali, cara, era um lugar lindíssimo, paradisíaco, todo bem decorado, todo mundo bonito, bem vestido. E assim, bebendo vinhos caríssimos, frutas incríveis. O inferno às vezes é bem atrativo, entendeu? Bem legal, bem com cara de coisa que a gente quer. Então assim, essa é a lição dessa parte. Ele começa a procurar Sita, procurar Sita, procurar Sita. E Hanuman é um celibatário, né, cara? Ele vendo lá mulheres lindas do harém de Rava, que a maioria ele sequestrava, né? Dava, né, o vilão clássico, né? O vilão clássico. E aí ele... O Ramayana é bem preto no branco. O vilão é ruim mesmo, os heróis são bons mesmo. Não é igual o Mahabharata, que é um pouco mais complicado. Como é que você vai falar de karma no Mahabharata? Não dá. O personagem mais impressionante, mais lindo do Mahabharata é o vilão que a gente adora amar. Assim, que a gente adora amar. Assim, que a gente odeia, desculpa, que a gente odeia amar. Sabe aquela coisa assim, aquele cafajeste que a gente odeia amar. Mas é um personagem complicado, né? Assim, complicado, Draupadi. São personagens muito complicados. Mas o Ramayana não, todo mundo é ou muito bom ou muito mal. Porque a história é uma história sobre Dharma e Adharma. Ravana é o Adharma, e o outro lado é o lado do Dharma, da justiça, do dever, da religião, da moralidade. E o outro lado é o lado das sombras. É muito, muito simples isso. E o que acontece? Ele está ali procurando, vendo as mulheres. Será que eu estou aqui quebrando meu voto de celibato? E ele vê que não, cara, que na verdade o que faz um ato ser virtuoso ou não é a sua intenção com o ato. Ele não estava ali para desfrutar da beleza das mulheres, estava ali para procurar Sita, era isso que ele estava fazendo.
E ele continua. E aí ele vê Mandodari. Mandodari era a principal esposa de Rava, que era muito inteligente, muito virtuosa. Mandodari é uma sutileza do texto do Ramayana que, se lido por um viés feminista, ou feminino, se vocês preferirem, mas eu prefiro que seja um viés feminista, a gente vê a independência da mulher ali. Porque Mandodari era considerada assim, uma mulher incrível e virtuosa. E o marido dela era uma imensa porcaria, era Ravana. Ou seja, a mulher, dentro das escrituras, ela tem a independência de ser espetacular, mesmo que o marido seja uma porcaria. E o contrário, nas escrituras não. Quando a mulher cai, o homem cai. Ou seja, o homem é ligado à mulher, ele não tem independência, mas ela tem. Porque Mandodari era espetacular e Ravana era Ravana. Porque olha no passatempo de Tulasi. Eu não vou ficar entrando em pormenor aqui, mas quem conhece sabe. O que derruba Sankachuda no campo de batalha? Quando Vishnu quebra o voto de Tulasi. Aí Sankachuda cai no campo. Ou seja, ele não tinha independência dela, mas Mandodari tinha total independência de... E ela é glorificada no Bhagavata, assim como uma mulher virtuosa, as falas dela sobre por que Ravana morreu, como que ele foi luxurioso, como que ele foi tolo, como que ela reconhecia Sita, como que ela reconhecia o caráter e a virtude de Sita. Por quê? Porque ela tinha esse caráter, então ela conseguia reconhecer essas qualidades em Sita. Mas quando Hanuman viu Mandodari, ele falou, essa é Sita. É linda, extraordinária essa mulher. Mas ele fica com uma pulga toda, não é assim. Está decorada demais, está bonita demais aqui, está à vontade demais nesse lugar aqui, não deve ser. E quando ele vê Ravana, ele fala, uau, que ser impressionante. Olha como Hanuman era. Ele via qualidade em Ravana. Hanuman estava desesperado já, porque ele não conseguia achar Sita, e ele estava pequenininho, né? Ele não conseguia achar. E ele lamentando. É mais uma história assim como eles lá antes do salto, para mostrar que lamentação não é o caminho. Nesse momento ele para e ora. Quando ele para e ora, as nuvens se abrem e a lua ilumina um bosque. Ele fala, que bosque lindo, cara. Eu não tinha visto esse bosque. Vou lá. E quando ele vai lá, está Sita. E aí ele vê uma mulher linda, porém sem adornos, meio desgrenhada, mal vestida, se lamentando, triste. Ele fala, encontrei Sita. E vê 700 rakshasas guardando Sita e torturando ela mentalmente. Você tem que se entregar a Ravana. Por que você não está fazendo isso? Ele te prometeu tanta coisa. Se você não se entregar a ele, ele vai te matar. E não sei o que, aquela tortura psicológica. O Ramayana tem muito isso, né? Muito dele é por conta de um distrato com Sita. Aí Ramachandra fala, vou lá comunicar que eu achei ela, né? E aí ele fala, não, eu não posso chegar de qualquer momento. Porque Ravana, ele era um... Hanuman, desculpa. Que Ravana, ele era um mestre dos disfarces. E Hanuman, ele fala, se eu chegar lá de qualquer... Ela pode achar que é Ravana disfarçado. Ela pode não ter minha confiança. Eu posso acordar as rakshasas. Não. E ele fica pensando, ele controla a sua ansiedade. Imagina, ele estava há meses procurando Sita. Ele estava ultra ansioso para encontrar. Naquele momento, ele controla a sua ansiedade para fazer o certo. Não deixa ele de supetão, o ímpeto dele estragar tudo que ele tinha conquistado ali. Por isso que a Índia é muito cheia de empresas, né, e tal, e eles adoram a história de Hanuman como uma história empresarial. Assim. Usam muito. Aí o que acontece? O Ravana vai de novo falar com Sita. Fala, leva joias, leva um monte de coisa. Você tem que se entregar a mim, eu sou extremamente poderoso. O que Rama pode te dar? Sita estava muito lamentosa antes. Nesse momento, Ravana não vê uma mulher lamentando. Ele vê uma Sita que cresce, se impõe diante de Ravana assim. Você é muito insolente. Quem você acha que é para se comparar com meu esposo, com Ramachandra? Sabe? Ele vai vir aqui, vai acabar com você, com toda a sua família. Me devolve logo. Entendeu? Sabe por que eu ainda não fui embora? Que eu quero que ele tenha essa glória de ter acabado com você e com toda a sua dinastia. Porque eu, pelo meu caráter, eu tenho tanto poder que eu podia estraçalhar você com um estalar de dedo. Entendeu?
Joia? Pra mim? Isso é ridículo. Ele fala, você, eu dei pra você 1 ano. 1 ano. Se você tá acabando esse ano. Se você não se entregar pra mim. Ravana tinha uma maldição que ele não podia violentar uma mulher. Porque ele tinha violentado uma donzela celestial. E tinha sido um escândalo. Ele foi amaldiçoado. Se ele fizesse isso, ele ia explodir as cabeças. Aí ele falou, ó, se você não se entregar a mim, os rakshasas têm hábitos canibalescos. Eu vou matar você. Eu vou devorar você. Eu vou comer cada osso do seu corpo. Você acha? Você acha que você vai fazer isso? Você não vai nem encostar a mão em mim. E aí Ravana sai. E aí ela volta a se lamentar. Aí nisso Hanuman fica bem pequeno. Porque ele não quis chegar para Sita como um macacão imponente. Porque ela poderia olhar para ele e fazer assim. Como se ele fosse uma divindade, ser venerado. Ele queria despertar em Sita um sentimento de mãe, um macaquinho, né? Tipo assim, que bonitinho. Então ele vem bem pequeno. E aí Hanuman vem glorificando o Rama. E ela fala, quem é esse que está glorificando o Rama? Aí Hanuman chega como um macaquinho e estende a mão para ela, dando o anel. Ele também não pega o anel e faz assim. Por quê? Porque se ele faz assim, ele está numa posição superior a si. E ela queria que ela fosse superior a ele o tempo inteiro. Então ele faz assim com o anel. Aí ela pega na mão dele. E ela pega e vê que é o anel de Ramachandra e começa a chorar. Como é que você chegou até aqui? Quem é você? Ele vê ela chorando, e ele fala, mãe Sita, sobe nas minhas costas. Eu te levo imediatamente para Ramachandra. Aí ela fala, mas Hanuman, ele já tinha se apresentado. Você é um macaco tão pequenininho. Como que você vai me levar até Ramachandra? Aí ele fica imenso, ele vai crescendo. Ele fica enorme assim. E ela, uau! Isso é incrível, cara. Olha o que você faz. Isso é impressionante. Como que você fez isso? Aí ele fala, qual que é o seu tamanho? Você chegou aqui tão pequenininho, agora você já está enorme. Aí ela fala, Sita, eu sou sempre pequeno. Mas pela graça de Rama, pelo nome de Rama, eu me torno o tamanho que ele precisar. Eu faço o tamanho que eu precisar ter para a tarefa que eu tenho que desempenhar para ele. Como que você chegou até aqui? Eu dei um salto. Só garuda, só vai eu conseguiria fazer uma coisa dessa. Você é incrível. E aí começa a glorificar no mãe, fica ultra sem graça. Não, imagina, qualquer macaco do nosso exército faria isso, sabe? Pô, mesmo ele falando, Mila, ele não aceita os elogios de Sita, ele fica super constrangido. E ela fala, não. Ela fala, Sita, vem comigo. Ela fala, olha, Hanuman, não é por nada não. Mas essa glória tem que ser de Ramachandra. Como é que no futuro as pessoas vão saber de um príncipe que vai ser coroado rei, que não conseguiu sequer resgatar a esposa dele do cativeiro? Que mandou um servo dele para cá e o servo veio, pegou ela e levou ele para de novo. Não, tem que ser Ramachandra para vir aqui. Você tem toda a razão. Então eu já vou e em breve estaremos de volta. E nisso Rama fala, o servo perfeito sempre fala, né, faz mais do que o ordenado. O ordenado dele era encontrar Sita, mas ele fala, não, vou fazer muito mais. Eu vou testar as fraquezas aqui, eu quero ver o exército, eu quero encontrar com o Ravana. E aí ele começa a destruir todo o bosque. Ravana despacha 80 mil rakshasas para cima de Hanuman. E mais o filho dele, o primeiro, Kumara. E aí ele mata o filho, destrói os rakshasas. Aí Ravana despacha Indrajit. Indrajit era um feiticeirão, um tantra negro, pesadíssimo. E a Indrajit joga em Hanuman uma corda que era de Brahma. Era uma corda celestial. Aí ele, como uma reverência à corda, ele fala, agora é a hora de eu deixar de ser capturado. Vou lá virar. E aí se deixa ser capturado. Aí ele está diante de Ravana. Ravana não oferece um lugar para ele sentar. Ele fala, né? Aí ele falou, vou destruir o orgulho desse rakshasa. Aí ele enrola a cauda dele, enrola. Aí a cauda dele ele fica imenso, assim, ele fica acima de Ravana. Ravana tem que olhar para cima assim, para falar com ele. Aí ele fala assim, mata esse macaco agora! Ele fala. Aí Vibhishana, que era o irmão piedoso de Ravana, não, a gente não pode matar ele não, senhor. Ele é um mensageiro. É contra todos os códigos militares matar um mensageiro. Ele não pode matar um mensageiro. Eu estou ligando para código militar, meu filho. Mata esse macaco!
Aí ele falou, olha, eu não acho uma boa ideia matar o macaco. Pelo seguinte, esse era só um emissário. Como é que a gente vai descobrir a força do exército deles? A gente tem que conversar com esse macaco. E o macaco, e Hanuman, devolve Sita imediatamente para Rama. E Hanuman, quando ele olhou Ravana, ele já tinha visto Ravana 2 vezes, né? Deitado lá, embriagado, depois tentando tentar Sita. Mas quando ele vê ele ali no trono, todo adornado, com óleo, ele fala, uau, esse rei dos Rakshasas é impressionante. Se ele fosse adepto do Dharma, ele seria incrível. Olha o mundo como um espelho da consciência, né? Ele puro, ele sem nenhuma inveja, ele consegue achar qualidade até em Ravana. Aí quando Ravana, tudo bem, não mata o macaco não, deixa ele voltar e dar o recado. Já que Vibhishana está aqui falando para matar o macaco, mas põe fogo na cauda desse macaco. Os macacos têm orgulho da sua cauda. Parvati, né? Durga, né? E ele queria quebrar o orgulho de Hanuman. Hanuman tinha quebrado o orgulho dele subindo com a cauda. Só que ele põe fogo na cauda. Hanuman não sente nada. Ele tinha uma bênção de Agni, né, de que ele não poderia ser queimado pelo fogo. E aí ele sai colocando fogo em toda a cidade de Lanka, vendo todas as fraquezas. Incendiou a cidade toda, exceto o palácio de Vibhishana. E acaba isso e não! Botei fogo em Sita. Olha o que a gente faz por agir por impulso, né? Ah, vou botar fogo na cidade. Eu botei fogo. Aí ele vai para Sita e vê que ela estava bem. Pacifica o coração e volta. Quando eles estão voltando para dar notícia para Rama, correndo para já fazer a expedição e ir para lá, eu adoro essa cena, todo mundo que me conhece sabe. Ele está descendo dos céus no salto dele ali para encontrar com Ramachandra. Ele pensa, Ramachandra já assim, chorando, aquela coisa, né, um desespero. Ele fala, como que eu vou diminuir ao máximo o desespero de Ramachandra? Aí ele, sempre louvado pela fala, ele diz assim, encontrei Sita eu. Ele fala, essa foi a forma que melhor eu diminuo o sofrimento de Ramachandra. Por quê? De cara ele escuta, encontrei Sita. O ego vem por último. Não importa que eu que encontrei Sita, isso não é importante. O importante é que ele sabe disso. Se eu falo Sita o quê? Qual que é o status de Sita? Sita não foi encontrada? Sita está morta? Sita está perdida? Se ele fala, eu encontrei, demora, eu encontrei Sita, morta? Encontrei Sita. Então, primeiro fato, já diminui, encontrei Sita eu. Quando Ramachandra escuta isso, ele fala assim, é uma pena eu estar num momento tão desesperador agora e não poder te dar nada em troca por uma coisa tão linda que você fez por mim. Tudo que eu posso te dar agora, tudo que eu tenho, tudo que eu posso chamar de meu agora é um abraço. E ele dá um abraço em Hanuman. Esse abraço é o objetivo de toda Bhakti, de todo o amor, né? E Hanuman ganha seu primeiro abraço de Ramachandra. Depois iam ser vários, né? Porque a gente ora, né? Que assim como Ramachandra deu tantos abraços em Hanuman, que a gente só quer um abraço peludinho de Hanuman. Bom, aí eles vão construir a ponte. Hanuman que tem a ideia de entalhar o nome de Rama na ponte. Eles constroem a ponte. Vão para o outro lado. E Hanuman continua salvando eles, né? É Hanuman quando eles são sequestrados por Mahiravana, que era um irmão de Ravana, que era um senhor de uma dimensão inferior, que a gente chama em sânscrito de Patala Loka. A gente traduz isso como planeta Loka, mas não é não, é dimensão. Patala Loka existe aqui, nesse mesmo lugar aqui nosso, não é um outro planeta, é aqui. Aqui tem Patala Loka, aqui tem dimensões. Nós vivemos numa realidade multidimensional. E não é só multidimensional de dimensão que a gente não pode ver, não. Está aqui na nossa cara. Se você for no Rio de Janeiro, se você está lá na praia de Joatinga, você está numa dimensão. Se você está em Bangu, você está em outra. No mesmo lugar, na mesma cidade. Você pode estar no Complexo do Alemão e pode estar em Ipanema. No mesmo lugar. Mas é totalmente diferente, né?
Aqui em Belo Horizonte também, lógico. Então, assim, esse Patala louca, Prabhupada descreve que era aqui no Brasil. Essa dimensão inferior de Mahirava. E Hanuman vem, e esse cara ele tinha uma força, um poder que emanava de 5 piras, 5 fogueiras. E Hanuman apagava uma, aí ele apagava a outra, a anterior acendia, então ele tinha que apagar 5 simultaneamente. E é isso que ele medita em Hayagriva, Garuda, Nrsimhadeva, Varahadeva e a cabeça dele. Aí era um Hanuman de 5 cabeças, Panchamuka Hanuman. Está no meu celular aqui. Enfim, mora nossa. E aí ele apaga 5 piras. Então por isso que essa deidade é muito usada em problemas com fantasmas, porque ele manifesta ela num lugar inferior, para derrotar um ser demoníaco. Tudo. E aí então ele sempre, é isso, né? Krishna dá mais destaque para o seu devoto do que para ele mesmo. Arjuna era o grande arqueiro do Ramayana, do Mahabharata. Krishna era o cocheiro dele. Ramachandra teve que construir uma ponte para ir até Lanka. Hanuman deu um pulo e foi. Então, teve esse sequestro de Mahirava, teve o envenenamento de Indrajit, que Jambavan fala para ele: busca essas ervas nos Himalaias e traz para a gente. Tem 2 versões, né, que ele traz a montanha inteira, porque ele não sabia quais eram as ervas. Essa história não pode, porque ele tinha a bênção de Brihaspati de poder reconhecer qualquer erva medicinal. A outra é que ele queria muita erva, ele queria reviver o exército inteiro de Vanaras. Ele traz a montanha. Então aquela imagem de Hanuman voando, está ali, ó. Ali, ó. Hanuman voando, é a Jaya Pataka, é a bandeira da vitória. Hanuman ele tem assim, as imagens mais iconográficas, né? Essa é a grande imagem da vitória, né? Assim, porque é quando ela vira a guerra, né? Indrajit colocou o exército dos Vanaras em problema, deixou Rama e Lakshmana fora de ação, e é Hanuman quem salvou. A partir dele, ali na mãozinha dele é a montanha, porque ele está tão gigantesco que a montanha ficou ali pequenininha. E ele salva então o exército, salva Rama e Lakshmana. Engraçado, ele é sempre o servo do servo, ele raramente recebe ordem direta de Rama. Quem fala para ele na montanha é Jambavan. Vai lá na montanha. E ele vai. Então, eles vencem a guerra. É Hanuman quem vai buscar Sita. Inclusive fala para Sita: quer que eu termine essas rakshasas que ficaram te torturando, Sita? Sita dá para ele uma aula de perdão. Qualquer coisa que eu sofri aqui é alguma questão que eu tive no passado. Essas senhoras aqui estavam só seguindo ordens. A gente tem que aprender a perdoar. O perdão é a maior de todas as virtudes. O perdão é o ornamento máximo que a pessoa pode carregar. Bem, quem fala isso? Sita. Então Hanuman depois é ele que vai de novo para Ayodhya, porque Ramachandra ele pega o Vimana, né, a nave espacial de Kuvera que Ravana tinha roubado. Ele pega isso para poder voltar para Ayodhya. Só que ele faz várias escalas no caminho. Ele tinha que visitar vários sábios, ele tinha que fazer uma adoração a Shiva Linga, que até Hanuman que faz a Shiva Linga para ele, mas ele já tinha feito tudo de terra, Ayodhya tem as duas. E ele faz todas essas coisas. Só que Hanuman tinha que ir para Ayodhya como um arauto. Por quê? Porque Bharata tinha um voto de que se Ramachandra não voltasse para Ayodhya exatamente quando acabasse o prazo, ele ia entrar na pira de sacrifício, ele ia se matar. E ninguém conseguia dissuadir Bharata disso. E estava acabando o prazo. E é Hanuman quem volta e salva o Bharata também, né? Já tinha salvado Rama, Lakshmana, agora salvou o Bharata. Porque ele que volta, Ramachandra está voltando. E aí Ramachandra chega, é coroado, toda aquela história, né? E aí tem uma das outras das imagens mais emblemáticas de Hanuman, que no final Ramachandra fala para ele: olha Hanuman, eu não tenho como lhe agradecer. Ele deu presente para todo mundo, né? E assim, uns ganharam coisas grandes. Sugriva ganha um reino, né? Vibhishana fica com o reino de Lanka. Hanuman não queria nada, porque é altruísmo total, né? É pura devoção. E aí ele é o modelo, né? A gente não pode falar arquétipo assim, um guiano, porque não, mas o modelo perfeito de devoto. E aí Ramachandra fala: olha, eu não tenho como lhe agradecer, eu não tenho o que te dar. Dá mais um abraço. Sita fala: olha, eu discordo. Hanuman merece presente mais que qualquer um aqui.
Todo mundo ganhou coisinha. Só a Hanuman que não ganhou nada. Aí ela tira um colar do próprio pescoço. Imagina, a própria deusa da fortuna. Tira um colar do próprio pescoço e coloca em Hanuman. Aí todo mundo uau, né? Hanuman louvado. Então ele era muito carismático também. Nós estamos aqui por ele. Aí ele pega o colar e começa a destruir o colar, assim, bem macaquesco, assim. Começa a destruir o colar. Aí todo mundo fica atônito e fala: o que Hanuman está fazendo? Hanuman, o que você está fazendo, cara? Você está destruindo o colar que a princesa, agora a rainha, tirou e está te dando. Ele falou: olha, eu estou vendo se dentro dessas pedras, dessas pérolas aqui, tem rama e cita. Porque se não tiver, esse colar não tem valor para mim. Aí, rama e cita se derreteram. Ele é muito bonito, ele é muito fofo. Mas os outros falaram assim: Hanuman, isso é impossível. Você está dando showzinho de devoção, tá? Debocharam dele. Quer dizer então que se seus ossos não tiverem ramicita, seus ossos são inúteis? Quer dizer que se seu coração não tiver ramicita, você vai jogar seu coração fora? Ah, não, vou. Ele abre o peito, né? E mostra que em todos os seus ossos estava escrito ramicita, ramicita, ramicita. E que no coração tinha ali entronizados ramicita. E essa imagem de Hanuman abrindo o peito é a grande imagem da devoção. Tem tudo quanto é loja na Índia, templo, você quer, Hanuman mostrando o seu peito assim, e todo mundo, Hanuman. E assim, Hanuman, ele era isso, né? Ele era esse tipo de entrega, né? E no final da passagem de Rama, eu acho um dos trechos mais lindos de todo o Ramayana. Esse eu tenho aqui anotado. Perdi os outros que eu ia falar, mas esse eu tenho. Rama perguntou para Hanuman se ele tinha algum desejo, que ele fala assim: olha, Hanuman, no final já da passagem de Rama, ele fala: eu sinto que eu nunca te honrei da forma adequada, eu nunca te retribuí tudo que você deu para mim. Aí Hanuman fala: tem algum problema com o senhor? O senhor está doente, tem alguma coisa? Imagina, eu tive tudo, aqui eu tenho tudo. Ele falou: não, faz algum pedido final, alguma coisa que eu possa te dar. Aí Hanuman fala: que minha suprema afeição por ti seja eterna. Deixa meu amor permanecer inabalável, que a vida em meu corpo prossiga enquanto tuas glórias forem cantadas e ouvidas na superfície desta terra. E aí Hanuman, Ramachandra dá mais um abraço em Hanuman. E Hanuman então ele fica como um ser eterno. Quando a gente canta os nomes de Rama, ele está presente, ele está com a gente, ele vem ouvir. Então Hanuman é uma coisa muito especial, né? Ele tem essa, igual eu falei, essa inteligência, mas essa coisa infantil. Infantil, por exemplo, quando aquela história do Kumkum, que é uma das outras imagens de Hanuman, que Hanuman vê Sita passando Kumkum, que é aquele pó vermelho no Kumkuma, aqui na testa. Muita deidade na Índia, né? Coberta de... A nossa ali, ó, tá rosa, porque um dia a gente cobriu ela de Kumkum. Ela nunca saiu Kumkum. Ela era branca. Aí ele viu Sita passando Kumkum. Ele falou: Sita, por que você está passando esse pó vermelho aí? Porque Hanuman, ele era muito versado nos Vedas, mas assim, nas coisas sociais do mundo, ele não entendia nada. Ele era uma criança mesmo. A Sita fala: Hanuman, eu passo esse pozinho vermelho aqui porque isso dá muito prazer para Rama. Que? Ela passa esse pouquinho de pó e dá prazer para Rama? Eu vou pôr muito pó. E ele sai por todos os mercados da cidade, pegando baldes de Kumkum e jogando no corpo assim. E joga muito Kumkum. E fica um macaco vermelhíssimo. Aí ele chega na assembleia, todo mundo olha e começa a rir daquele macaco vermelho. E aí todo mundo tá rindo. Mas aí Sita e Rama entendem, né? Ele é lindo, né? Ele é lindo. Olha o que ele faz. Se um pouquinho de pó dá prazer, imagina o corpo todo cheio de pó. Então as deidades de Hanuman na Índia, elas são cobertas de pó. Para isso. E aí depois eles passam o pó na nossa testa, assim, para simbolizar essa devoção de Hanuman. É o pó. Hanuman é isso, né? Tem a história já contei essa história aqui também, né? Do devoto que vira para Hanuman, já no reino de Ayodhya, né? Ramachandra como rei. Fala: você... É verdade que Ramachandra tem um livro grande, onde ele tem os nomes de todos os devotos dele, Hanuman? É verdade.
E a gente pode ver esse livro? Claro. Vai lá no palácio e pede para ele ver. Ele deixa. Aí o cara foi lá. Ô, Rama, é verdade que você tem? Ah, tem um livro, está ali em cima do meu armário, ele pode pegar. Ele pegou, olhou e viu o nome dele na primeira página. Uau! Estou na primeira página do livro de Rama. Só que a inveja é foda, né? Ele olha, a Hanuman está aqui. O que aconteceu? Aí ele foi até Hanuman, e aí, viu lá o livro? Vi, Hanuman, vi o livro. Vi que eu estou na primeira página do livro. Uau, parabéns, Hanuman, sem nenhuma inveja. Que incrível! Parabéns, incrível. Mas Hanuman, uma coisa eu achei estranha, sabe? Quem que tá falando? Era um servo de Ramachandra. Eu não vi seu nome lá no livro, não. O que aconteceu, hein, Hanuman? Você viu o livro grande, né? Sim. Você viu o pequeno também? Tem um pequeno? Tem um pequeno. Pede para ele ver o pequeno. Ué, tá. Aí chegou lá, Rama, você tem um livro pequeno também? Como é que você sabe desse livro pequeno? Eu tenho. Aí ele abriu a gaveta dele, assim, tirou o livro, deu para ele. Aí ele abriu o livro, tá no primeiro nome. Rama, qual que é a diferença entre o livro grande e o livro pequeno? O livro grande são aqueles devotos muito especiais, incríveis, que sempre lembram de mim. Sempre estão lembrando de mim, cantando minhas glórias. E o pequeno? O pequeno são aqueles devotos muito especiais, que eu sempre me lembro deles. Lembro deles o tempo todo. Aí vou aqui fazer meu trabalho para poder entrar no livro pequeno. E era assim, o palhaço, né? Eles fazem uma divisão de seva. Hanuman fazia tudo para Rama, perfeitamente. Aí eles fazem uma divisão de seva, tipo a lei. Sempre falo que é a lei. Aí Hanuman ficou sem nenhum seva, sem nenhum serviço para fazer para Rama. E ele, ok, sem nenhuma inveja, ok. Mas eu tenho um pedido. Pode, na Índia eles têm um costume, quando a pessoa boceja, eles fazem assim. Aí, toda vez que Ramachandra bocejar, eu posso estalar o dedo na frente da boca dele? Hanuman, esse pedido é absurdo. Porque Ramachandra nunca bocejou na vida. Ele nunca, jamais, em toda a sua história, demonstrou qualquer cansaço. Você não vai ter serviço nenhum. Serviço nenhum eu já não tenho. Já tiraram tudo mesmo. Deixa eu fazer pelo menos esse. Tudo bem. A partir daí, Ramachandra passou a bocejar o tempo todo. Aí tá lá, nos aposentos íntimos de Rama e Sita. Ah, Sita, não, olha, Hanuman, não tá acontecendo, não tá funcionando esse tipo de coisa, entendeu? Porque aqui é a hora da minha intimidade com ele, você tá aqui. Minha rainha, a ideia da escala foi sua. Você que teve a ideia de fazer essa escala, e eu fiquei com esse serviço de estalar o dedo quando ele bocejar. Ele tá na cama dele. Se ele bocejar e não estiver aqui, quem que vai instalar? Quem que vai instalar o dedo? Então eu tenho que estar aqui, desculpa. Falei, então vamos acabar com essa escala, volta pro que era antes mesmo e dá um tempo sozinho com a Ramachandra, entendeu? Você não sai de perto. E é isso, né? Hanuman está sempre ali, pronto para servir, né? Muitos locais de adoração, Hampi, né? O seu lugar de nascimento, deidades lindíssimas. E aqui no Brasil a gente tem um dos Hanumans mais lindos do mundo. Verdade. Que é feito em Nova Gokula. O Hanuman de Nova Gokula é maravilhoso, lá em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. E uma vez eu conversei com um devoto que esculpiu essas deidades. Ele chama Ravi, ele é daqui de Belo Horizonte. Ele que também pintou o nosso Jagannatha Baladevi Subhadra. Ele esculpiu Sitarama Lakshmana e Hanuman. E ele veio aqui em BH e eu falei, Prabhu, eu queria lhe agradecer por Hanuman, que é uma das minhas fontes de devoção, aquele Hanuman. Ele virou para mim e falou, sabe que eu nunca tinha visto uma deidade de Hanuman na minha vida, quando eu fiz aquela. Nem de Sita, nem de Hanuman. Eu fiz a partir de revistas, de livros, né? Porque a gente não tinha imagem na época, nos 80. É mesmo. E quando eu fui à Índia, muitos anos depois, ele tinha ido há pouco tempo, ele falou, fui agora à Índia. E falei, eu fui num templo de Sitarama Lakshmana. Era a primeira vez que eu vi algum outro Hanuman que não tinha sido o que eu fiz ali em Nova Gokula. Era a primeira vez, eu estava lá, eu vi o Hanuman, eu estou olhando para ele assim, quando eu estou olhando para Rama, para Sita, e quando eu vejo o Hanuman, ele me puxou, ele piscou para mim. E eu comecei a chorar. E eu falei, claro que ele piscou para você. Você fez o Senhor adorável dele no Brasil, desde 1987.
Nós estamos ali adorando Ramachandra e Sita. É a Sita mais linda do mundo também, disparada, muito disparada. Aí é muito. Tem comparação. Lakshmana, Hanuman doce, um olhar maravilhoso. Você fez, cara. E ele começou a chorar comigo também, enfim. Foi meio emocionante, mas porque são lindas. Eu acho que vale. Quero ir em Nova Gokula. Será que vale? Nossa, meu Deus do céu, vale muito. Não só por Hanuman, mas também muito por Hanuman. Muito. E o pessoal lá sabe que eu sou... Quando eu vou lá, eles ficam me mimando. De águia, né? Ela falou, olha, ela estava vestindo a dele. Ela falou, hoje eu virei Hanuman. Só para você ficar vendo ele de frente, que ele fica de lado, assim, virado para Arão. Aí hoje ele está virado de lado. Tá pra... eu não vou, ele vai ficar chateado de estar vendo, não estar vendo meu mas eu vou agradecer bastante, porque eu vou lá ver, aí vou correndo lá para ver. Eles me dão muita foto, Hanuman é muito especial. A massa dele é lindona. É lindo. E essa canção Hanuman Chalisa que a gente cantou antes, né, é incrível porque eu tentei aprender ela a minha vida inteira, assim, desde que eu soube da existência dela. Desde 2002 eu aprendo a cantar essa canção. Nunca consegui. Quando minha filha estava internada, a Lalita, ela ficou no CTI 20 dias. E depois, mais tempo passa na enfermaria, né? Quanto tempo de enfermaria, eu nem sei. E aí eu passei a cantar, eu falei, bem, eu não sei cantar não, mas eu vou recitar o Hanuman Chalisa para ela. Eu aprendi a cantar em 2 dias, eu já estava sabendo cantar. E, então hoje eu sei cantar, mas por alguma trava anterior não acontecia. E agora acontece. Depois que ela ficou doente. E aí depois eu passei a usar como canção de ninar. Eu começava Shri Guru Charan Saro Jaraja. Te mandei essa versão. Eu só gravei porque você me pediu. Jaya Hanuman Gyana Guna Sagar Jaya Kapi Shati Mulokam Jaga. Começava assim, Rama Duteja. E criança, quem tem filho, né, quando é criança, diz, beleza, vai. Eu vou acabar de cantar o Hanuman Chalisa, já vão estar dormindo. Já. Que delícia, que bênção. E ela tem uma devoção, né? Isso tudo para ela, o Deus Supremo é Hanuman, né? É Hanuman? Viu? Ela viu não sei o que, Hanuman. E aí você vai rezar para Deus, né? Hanuman. Shri Bolo Hanuman Bajrangi Bali Ki. E a nossa comida de rua? Nós vamos lá ou tem alguém que quer falar alguma coisa de Hanuman? Comentário? Não, ninguém? Se você quiser comer. Eu queria Não falar uma deixei coisa ninguém rápida. falar, né? Tá Eu vendo? quero falar uma coisa rápida. Lá em Udupi tem um lugar que... O Dupe é onde tem a deidade mais impressionante, Hanuman. né? Tem um... É no sul? É no sudoeste. Tem um lugar que... Porque lá é o lugar de nascimento de Madhvacharya. Nasci já pra dar. E tem um lugar que Madhvacharya, ele matou um demônio lá e tal. As bênçãos, hein? E tem uma pedra talhada lá que mostra Madhvacharya matando demônio. Atrás dele, Bhima, Hanuman, assim, e Shiva. Tem uma corrente dessa ligação, né? Porque assim, Vishnu é um grande devoto de Shiva, né? E Shiva é um grande devoto de Rama. Tanto que Rameshvara é o senhor de Rama, que é uma glorificação a Shiva também, né? Então, e é muito interessante, porque a nossa linha Prabhupada, ela é Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Tem Madhvacharya, né? Que traz essa corrente ligada a Hanuman, a Bhima, a Shiva, né? Essas energias, né? Só isso. Você falou sobre lições empresariais que os indianos têm relacionando Hanuman. Você tem mais informações? Aí, já tá querendo. Tem. Eles pegam isso, né? Que é essa capacidade dele de comunicação, da fala, da sucesso, firmeza, tem um controle, né? de autocontrole. Por exemplo, quando ele controla, para não simplesmente chegar afoito em Sita, como ele controla. Tem um livro aqui no templo que é só sobre isso, as lições de Hanuman para o mundo empresarial. Como que ele
as características aparentemente paradoxais, como você pode equilibrar em si mesmo, como, por exemplo, ter humildade e muito poder, como que equilibrar os dois, ter doçura e muita firmeza, ser muito tradicional, mas ser inovador, esse tipo de combinação que o pessoal adora usar em mercado, né? Ser, assim, aquilo que eu falei, né, da inteligência muito impressionante, versada, erudita, mas também tem a capacidade de ter um humor infantil e inocente. Tudo isso eles analisam assim. Porque o Ramayana é muito popular. Então ele tem leitura de tudo. É o épico mais antigo. E mais popular. Porque o Ramayana ele é simples a leitura. A gente não entrou nos pormenores aqui, né? Aqui isso eu fico mais na Ramanila. Acho que o de Hanuman é mais pra gente se divertir mesmo, né? Porque na Ramanila você vê muito esses pormenores políticos e de liderança, tá tudo ali no texto, né? Mas muitas vezes criptografado. Aparentemente uma fábula, mas com muita coisa ali atrás, né? Senão ela seria uma fábula como João Maria qualquer, né? Ou seja, mas a ideia é a densidade teológica e filosófica que ela tem, né? Que permite a gente contar ela de vários ângulos, até de fazer leitura empresarial disso. É possível. Vamos descer então para a gente jantar? Nosso food